Boa tarde, Bruno, boa tarde, Denis, boa tarde a quem nos assiste. Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora na LAN Comunicação. A gente está aqui hoje para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado. Essa edição do ZRG em Casa, a gente recebe o Bruno Serapião, que é chairman da Hidrovias do Brasil e sócio do Pátria Investimentos. E o Denis Monteiro, meu amigo e cliente, que é CEO da ZRG, que é uma empresa global de Executive Search. Hoje a gente vai falar um pouco sobre carreira no mundo de Private Equity, sucessão de CEOs e novos investimentos em infraestrutura. E claro que a gente vai falar também sobre esse momento difícil que o mundo está atravessando com a pandemia da Covid-19. A gente vai falar de perspectivas para o cenário pós-pandemia e ainda sobre as iniciativas que todos nós estamos tomando para superar essa fase. Eu queria, antes da gente começar, que o Bruno se apresentasse para todo mundo que nos assiste e contasse um pouco da trajetória profissional e de como que está sendo essa quarentena, né, Bruno? Tudo bem, Mariana, Denis? Formalmente, oi. Bom, eu estou no Pátria há 10 anos e nos últimos 10 anos eu venho liderando essa iniciativa da Hidrovias do Brasil e essa parte de logística e transporte do fundo. A Hidrovias do Brasil é hoje o maior operador logístico hidroviário nacional. Então, a gente começou isso com uma ideia, com um ativo de uma infraestrutura falta no país. A gente teve uma ideia de criar esse operador logístico nacional. Não tinha nenhuma plataforma para ser comprada, a gente criou ela do zero dentro do fundo e hoje a gente criou a maior companhia que opera nesse segmento. Antes disso, eu trabalhei na General Electric no Brasil, na parte de locomotivas, peças e serviços e aftermarket, que me permitiu ter uma noção de sistemas e processos bastante rígidos, uma empresa muito boa de sistemas e processos. E antes da GE, eu trabalhei na antiga América Latina Logística, 3 anos no Brasil, 3 anos na Argentina, com uma empresa também de Private Equity, onde eu aprendi essa primeira pernada de Private Equity. E, obviamente, eu fui para lá após o MBA, fiz MBA no INSEAD, mas antes disso, eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Eu formei no ITA e fui militar da Força Aérea 6 anos. Fiquei na Força Aérea 6 anos e fui fazer um MBA como Career Changer. E foi um negócio, ou seja, super interessante, uma carreira um pouco diferente, mas que me contribuiu bastante para ser o líder que eu consegui colocar os negócios de pé hoje. Bacana. Denis, eu não canso de ouvir sua história, já conheço, já ouvi algumas vezes, e a sua trajetória é vencedora. Então, conta para quem está aqui com a gente hoje um pouquinho dessa trajetória também, para que a gente coloque todo mundo na mesma página. Sim, prazer estar aqui, honra estar com o Bruno aqui, um parceiro, amigo de muitos anos. E chega a ser, né, assim, dá até um nervosinho de falar com ele no ar aqui, porque o cara é case de Harvard, né, com a Hidrovias, e tem uma carreira incrível, né? Para mim, o melhor executivo de infraestrutura do Brasil hoje, né, com a gente. Vou falar um pouco a respeito disso. Mas eu sou gaúcho, né, como dá para notar pelo sotaque ainda, depois de 23 anos aqui. Mas eu fiz, né, eu sou o psicólogo mais engenheiro que os meus amigos conhecem, dizem eles, mas porque eu fiz psicologia e convivi tanto com os meus amigos engenheiros que eu fiquei um pouco, né, analítico como eles. E vim para São Paulo em 97 para ver se ser sócio de uma companhia de executive search na época, FESA. Fiquei 18 anos nessa empresa. Né, expandindo até o momento onde eu assumi como CEO, fiquei de 2012 a 2015 como CEO e deixei essa companhia para montar a ZRG no Brasil, que é uma empresa americana, está entre as 10 maiores do mundo hoje em dia. A gente começou a América Latina, né, em 2016, então, na fevereiro de 2016, e temos feito um trabalho super interessante para clientes de diversos segmentos, né, tanto private equity quanto, né, empresas nacionais e multinacionais, no escritório em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu fiz um curso de coaching há um tempo atrás e comecei a fazer também uma prática de coaching que está sendo super interessante para trabalhar a pessoa física, né, dentro da organização, que eu acho que é um
né, o talento, o ser humano precisa de ajuda dentro das organizações para ser trabalhado. E mais importante do que tudo isso, eu sou pai de Carolina e Gabriela, né, minhas filhas, 16 e 14 anos. E esse fundo aqui, para quem não sabe, eu fiz junto com elas e alguns amigos, né, quando a gente comprou esse apartamento, elas pediram para deixar a pichação. E eu, né, como um pai, né, que gosta de filhos por perto, assim, tá bom, vamos manter esse fundo aqui. Então, esse é o fundo da minha casa. E ZRG em Casa foi muito pensando nisso, né, de como é que a gente fica numa casa e como é que a gente constrói uma casa ou uma organização, engajando, né, a nossa família nesse processo e, ao mesmo tempo, nossos colaboradores. Então, obrigado, prazerzão estar aqui e vamos conversar. Perfeito, perfeito. Bruno, vamos começar com você, então. Você, como investidor, gestor de uma empresa de destaque como a Hidrovias do Brasil, como você está vendo essa crise que a gente está atravessando? E aí eu já aproveito para te perguntar quais que são as perspectivas para o próximo semestre e para 2021. E mais ainda, quais as medidas que vocês tomaram emergencialmente neste momento para ajudar as comunidades em que vocês atuam? Acho que temos 3 perguntas aí, mas a gente vai... Se esquecer, a gente repete. Mas vamos lá. Bom, eu acho que a gente está vivendo efetivamente uma crise não precedida antes da Segunda Guerra Mundial, quando você pega em pandemia global e impacto global, uma crise bastante intensa, onde a gente tem uma vantagem aqui na América do Sul, você pode chamar de uma vantagem, que a gente viu essa crise passar pelos outros países, a gente foi aprendendo um pouco com ela, a gente começou esse distanciamento social um pouco antes, apesar de ser um país que efetivamente tem temas com infraestrutura e apoio à população, então a gente vai sofrer um pouco mais, mas as atividades que estão sendo feitas estão sendo coordenadas aí pelos governos estaduais da melhor maneira que eles conseguem. Quando a gente entra no nosso negócio de infraestrutura, nosso negócio é um negócio bastante resiliente, são visões de contrato de mais longo prazo, e o Brasil tem uma falta de infraestrutura bastante pujante, onde o capital privado está sendo bastante bem recebido na infraestrutura brasileira, e esse capital privado bem recebido está sendo também respeitado pelas regras. Acho que o Brasil tem um país que tem demonstrado ter regras relativamente controladas para a infraestrutura e um flow de capital privado bastante grande, e a gente acredita nesse plano aí que o governo está colocando para fora, de trazer mais capital privado, que é um país, efetivamente, a gente é um país pobre, né? É um país onde em infraestrutura a gente gasta mais ou menos 2% do PIB. Se você comparar com os países emergentes, você vai ter a China no pico, que estava gastando perto de 11% a 12%. Quando você pega o grosso dos países emergentes, em torno de 7%. Os países que já são do norte atlântico, ali entre Estados Unidos, Canadá e Europa, gastam 3,5%, onde já tem infraestrutura colocada. Só para ter uma noção, para a gente manter a depreciação dos ativos que a gente tem colocado, a gente deveria gastar perto de 2,2% do PIB. Então, a gente ainda tem um subinvestimento em infraestrutura, porque a gente hoje quis que o Estado fizesse tudo isso. Eu acho que a gente vem, como privados, tentando melhorar essa situação de Brasil. O que a gente está enxergando para 2020? Acho que é muito difícil saber ainda o impacto mais estrutural disso. Ou seja, em infraestrutura, a gente está enxergando o setor mais resiliente. Você tem aí contratos de concessão que protegem essas concessões. Você tem serviços básicos que continuam e precisam ser feitos, como você vai pegar telefonia, a internet virou efetivamente um utility com esse negócio de home office. Você tem serviços de transmissão e geração de energia e serviços de logística e transporte que são fundamentais para a gente continuar recebendo as nossas coisas em casa, comida. E quando você olha o Brasil como um todo, é um país bastante exportador, onde o mundo precisa do que a gente produz aqui. Então, quando a gente fala mais especificamente de hidrovias, a gente vê uma demanda para grãos no mercado internacional muito forte, uma demanda para grãos do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, onde eles precisam garantir segurança alimentar, e o Brasil tem sido fundamental nisso. E a gente se coloca, obviamente, como hidrovias nas cadeias globais, onde o Brasil tem essa vantagem comparativa. O retorno para 2021, no nosso segmento, a gente enxerga ainda um crescimento, o Brasil vai continuar com essa pujança,
E tudo vai depender do retorno do consumo. O Brasil é uma economia que é muito focada em consumo, e a América Latina também nesse segmento. Então, o retorno do consumo vai nos dizer como a economia vai se comportar. A nossa visão é que a gente vai ter uma queda econômica aí, de pelo menos 3%, podendo ser mais. E em 2021 a gente tem a possibilidade de recuperar, de ficar 0 a 0, mas isso vai muito depender do retorno, de como é que a gente vai retornar. Perfeito. E quais as medidas que vocês tomaram emergencialmente nas comunidades que vocês atuam, que vocês mais atuam? Então, Mariana, ótima pergunta. Hoje a gente atua em comunidades muito desassistidas no norte do Brasil, principalmente, né? E a gente tem hoje o Instituto Hidrovias, que é um instituto que trabalha empreendedorismo social nessas áreas e trabalha educação para essas populações de uma maneira muito ativa. A gente já tinha construído uma escola, a gente estava construindo uma escola técnica, e a gente basicamente pegou essa ferramentação que a gente tinha para os próximos 2 anos de contínuo apoio a essas organizações e trouxemos isso para o apoio médico de maneira mais premente. A gente está terminando a conclusão e a construção do Hospital de Itaituba com doação de leitos respiradores. A gente fez uma doação de 50 respiradores para o Hospital de Barcarena. São 2 cidades que não tinham leitos de UTI, a gente está aí ajudando a criar esses leitos de UTI. Isso tem sido fundamental para essas 2 cidades terem algum tipo de controle um pouco maior nessa pandemia. E aliado a isso, acho que muito importante, a segurança dos nossos colaboradores, das nossas pessoas tem sido fundamental. A companhia se preparou e vem se preparando há bastante tempo, já tinha práticas de home office como uma prática de gestão. Como a gente tem 4 sites diferentes, pessoas viajando de um lado para o outro, a gente precisa dessa comunicação. Quando a gente enxergou a necessidade de distanciamento social, a gente, 2 dias antes de ser decretado, a gente decretou home office para todos os colaboradores administrativos e a companhia segunda-feira já estava plenamente operacional, usando sistemas todos em nuvem, que foi algo que a gente brinca, nada acontece por acaso, né? A gente vem planejando isso, não para usar nessa pandemia, mas planejando você não ter sistemas centralizados. E nas nossas operações, para garantir a continuidade operacional, a gente segregou muitas pessoas dessas comunidades, segregou as nossas tripulações, as pessoas de portos, e nas operações que a gente tem também dentro do PAP, a gente foi segregando essas operações para garantir um baixíssimo grau de contaminação entre elas. E hoje a gente tem uma incidência muito baixa ainda de Covid, a gente monitora isso diariamente numa reunião que inclusive acontece sábado e domingo, a gente tem perto de 25 casos confirmados numa companhia que tem 960 pessoas trabalhando. Então é algo que demonstrou-se bastante eficaz essa nossa política. Que bom, bastante responsabilidade, né? Com colaboradores e com as comunidades que vocês atuam. Muito bacana. Você quer comentar, Denis? Eu queria aproveitar e perguntar para ele, porque assim, além disso tudo que, né, dessa confusão toda, ele estava ainda fazendo a transição, né, formou e fez a transição para o Fábio, né, que é o CEO da companhia atual. Como é que foi esse momento? Você contratou, né, ainda uma pessoa, ainda, né, você e Fábio ainda contrataram uma pessoa nesse período, e como é que foi o onboarding, né, virtual praticamente, né, dessa executiva? Enfim, conta um pouquinho só desse momento aí de várias adaptações simultâneas, né, e você assumindo o portfólio, né, as outras 15 empresas de infraestrutura, acho que teve uma agenda multitask aí razoável, né? Não, foi uma coisa interessante, assim, essa transição para a posição de Executive Chairman é algo que já estava pensado, né? Como o Denis conhece isso muito bem, sucessão não é algo que acontece do dia para a noite, isso é algo que você faz planejado, a gente já está há 3 anos planejando isso. Então, o Fábio trabalha comigo há mais de 15 anos, ele trabalhou comigo na GE antes, a gente tem uma característica muito próxima de complementaridade e a gente foi traduzindo e aumentando o escopo dele, é um dos melhores CFOs que o Brasil já viu, e a gente achava que ele podia dar mais, e em conjunto a gente foi preparando isso. Ele virou vice-presidente executivo da companhia nos últimos 18 meses, já tocando o dia a dia de operações com finanças. Então, foi uma transição bem smooth. A gente estava preparando uma operação de mercado de capitais e a gente achava que era o momento de fazer. A gente fez essa transição em março, a gente entrou em lockdown 15 dias depois. Mas, obviamente, com todos esses processos, coaching feito, ou seja, é muito importante essa transição de um executivo de primeira linha para CEO. Acho que tem várias características que são diferentes e tem um processo de coaching aí de 2 anos que a gente fez junto com ele,
uma participação muito ativa minha, e agora eu tenho um trabalho muito forte meu, que também essa distanciamento social ajuda, que é o distanciamento e deixar o Fábio dar o ritmo que ele precisa dar na companhia, do jeito que ele precisa dar. Nesse ínterim, a gente também resolveu mudar o approach comercial da companhia. A gente trouxe a Patrícia, uma diretora comercial, que basicamente ficou com a gente uma semana, depois entrou em distanciamento social. A gente tem feito o onboarding dela, está demorando um pouco mais de tempo com os clientes devido a essa distância, mas é um negócio que tem funcionado bastante, dadas as estruturas de sistemas e reuniões que a gente colocou. Mas, obviamente, gestão de pessoas e liderança nesse período é algo que é muito importante. Você manter suas pessoas engajadas, você manter essas pessoas com contato muito próximo. E tem um negócio interessante, é que todo mundo achou que essa estrutura de home office a gente ia trabalhar menos, né? Uma preocupação dos executivos das antigas, que é, se eu não estou vendo as pessoas no escritório, as pessoas vão trabalhar menos. Eu acho que todo mundo realizou que isso não está longe de ser verdade. Hoje a gente não tem mais o tempo do cafezinho, de dar aquela esparecida, nem de ir ao banheiro. A gente tem reuniões uma atrás da outra, de 8 horas da manhã às 8 horas da noite. A discussão de hoje de manhã, por exemplo, foi, junto com o time da Hidrovias, de como é que a gente tem que buscar coisas pessoais na nossa agenda para ter certeza que a gente consegue lavar a louça, comer, fazer lição com os filhos, das mulheres que estão em casa ou dos mamões que estão em casa que dividem isso. E no nosso caso lá, como a gente tem um time bastante diverso nessa transição, ou seja, metade do comitê executivo é feita de mulher que está em casa, também com as suas afazeres, e os casais com os afazeres em conjunto, né? Como é que a gente alia essas duas demandas? Tem sido um grande desafio. E esse onboarding também tem esse desafio de você estar com os seus filhos, estar com a sua família em casa, a divisão de tarefas de casa, coisas que não aconteciam antes. Eu tenho assim muito orgulho assim do apoio que eu tenho em casa. Eu tenho 3 filhos, sou casado há 20 anos com a Cláudia, então eu sou um privilegiado, né, que a gente consegue dividir isso muito bem. Obviamente, as minhas habilidades de cozinheiro melhoraram bastante durante a pandemia, é o que eu gosto de fazer, nada como a necessidade para fazer isso todo dia. Uma coisa é fato, tá todo mundo tendo que ser muito mais participativo e tá todo mundo aprendendo todo dia, né? A gente vem falando sobre isso também, né, Denis, na DRG, enfim, o time todo mundo conhecendo um pouquinho de todo mundo e do dia a dia das pessoas, isso é ótimo. Denis, eu queria saber agora de você, vocês estão anunciando expansão, né? A DRG está crescendo, mesmo num momento complicado como esse que a gente está vivendo. Como é que é isso? Fala pra gente desse crescimento nesse cenário nebuloso que a gente está vivendo. Assim, toda crise tem oportunidades e o Bruno está olhando isso lá no fundo e né, começou a operar hoje uma rodovia, inclusive, né, no meio dessa confusão toda. Então, eu acho que se a gente tem planos estratégicos, a gente deve persegui-los e aproveitar até esse momento para acelerar algumas coisas. A gente começou, como eu falei, a América Latina em 2016 e a gente vem trabalhando posições na América Latina, eu e meus sócios, desde 2016 até hoje. Fizemos uns 20 projetos, eu acho, na América Latina, mas a gente tinha vontade e necessidade de ter uma maior cobertura local em alguns países, e a gente está anunciando nessa semana a chegada de uma pessoa e já tem mais uma segunda, né, em Miami, que cobre, né, Miami é a América Latina, né, então a gente brinca que tem 2 sócios novos chegando já em Miami, tem um nosso escritório que acabou de abrir no México, e a gente está olhando outros lugares de maneira seletiva. A ZRG, então, ela vem crescendo nessa linha, vai expandindo negócios, linhas de negócios e sócios pelo mundo, aproveitando que muitas das outras empresas tiveram um baque muito grande nesse período e a gente está olhando com carinho talentos que estão insatisfeitos nessas empresas. E é interessante porque a gente atrai para a ZRG profissionais de alta qualidade, mas que a nossa preocupação além disso é que um fit cultural com o que a gente tem para oferecer. O nosso posicionamento de stop searching, start building, né? Como é que você build relationships, né? Você build solutions, build teams para os clientes, né? Então lá nos Estados Unidos a gente já começou com uma prática, como a gente tem em Londres, de CFOs interinos para empresas que precisam. A gente está com uma prática de coaching já estabelecida lá nos Estados Unidos.
A gente tem uma divisão de professional que a gente está acelerando nos Estados Unidos. Aqui a gente já tem super estabelecida, quase 20% do nosso resultado vem das buscas que a gente chama de um senior middle management, né, de 20 a 30 mil reais. Então, e a gente está, inclusive no Brasil, olhando mais sócios para trazer para a companhia, para aproveitar esse momento que a gente entende que 2021 está logo ali na esquina e que a gente vai ter muitas oportunidades e muitas delas dentro do mundo do Bruno e do Pátria Infra e outros investidores relevantes nesse mercado, porque o Brasil é muito carente de infraestrutura, né? Logística, infraestrutura, tudo, né? Então, assim, a gente está muito atrasado nessa agenda e esse é um dos focos de crescimento das RG no Brasil e na América Latina também. Ah, excelente. É bom a gente ver coisa positiva acontecendo também, né? Porque a gente precisa dessa injeção de ânimo. Acho que todo mundo também está procurando boa notícia, porque está difícil. Bruno, vamos voltar com você. A gente sabe que você é uma pessoa de visão de negócio, de futuro, além de investidor, né? E toda crise, como o Denis falou, além do lado negativo de redução da atividade econômica, traz também oportunidade. E a gente está vendo isso agora, né? Tem setor que está performando melhor que outros por conta desse isolamento social. Então, eu queria saber de você, qual que é a sua visão para o futuro da economia brasileira? Você acha que a gente vai conseguir uma retomada rápida em V? Ou a gente vai ter uma retomada bem mais lenta? E como é que o setor de logística está se preparando para isso também? Não, ótima pergunta. Eu acho que primeiro a gente tem que falar a economia brasileira é uma economia muito focada em consumo. O consumo tem caído, mas não tem caído, acho que na velocidade que todo mundo imaginou. Agora, o consumo das famílias retornando, a economia volta. Acho que não tem nenhum tema estrutural na economia brasileira até o momento. Obviamente, com a informalidade que a gente tem na economia brasileira, as pessoas vão precisar sair para a rua para poder ganhar o ganha-pão e ter o que comer e consumir mais. Agora, é uma época de oportunidade, tem setores como setores de banda larga, setores de data centers, setores de telecomunicações. A frase que a gente escuta deles é que foram 3 anos em 30 dias, demanda subindo 700%, onde você tinha banda larga de fibra como quase um luxo e hoje virou um utility. É a mesma coisa, todo mundo precisa disso em casa. Isso virou a mesma coisa que energia elétrica e água, né? Ninguém pensa em não ter uma casa com energia elétrica, não ter uma casa com água, e esse é um setor que virou uma demanda básica da população. A segunda visão que a gente tem é que tem muita demanda ainda para crescimento de infraestrutura em estradas, muita demanda de crescimento de infraestrutura ainda para linhas de transmissão, muita demanda para geração térmica, os leilões continuam acontecendo, esse shift brasileiro de governo centralizado para o capital privado, ele já aconteceu, né? Apesar dos aeroportos estarem em crise pela falta de mobilidade, 70% dos passageiros no Brasil já circulam por aeroportos privados. Esse é um dos maiores números do mundo. A gente fala pouco sobre as coisas interessantes que estão sendo feitas, né? Quando você olha em termos de economia, a balança comercial brasileira, depois que deu esse pico de câmbio, ela chegou em níveis bastante mais altos, de perto de 65 bilhões de dólares. O investimento privado de longo prazo, que é o do FDI, né, Foreign Direct Investment, ele chegou a 80 bilhões de dólares. Você teve uma saída de capital, obviamente, de renda fixa, quando a gente pega baixos juros do Brasil para 14%, para 3%, 3,5%, você não tem mais aquele diferencial de juros desse tipo de capital. Esse capital não vai voltar mais para cá. Tá? E a Bolsa, obviamente, ela sofre com a perspectiva econômica que ela já está voltando. Então, quando você olha o número de hoje, você está com o dólar já voltando aí perto de 5, 5,10, você está com a Bolsa acima de 90 mil pontos. Então, e o mercado, ele antecipa a tendência. Então, o que o mercado está antecipando? O mercado está antecipando, efetivamente, que a economia vai retomar de uma maneira um pouco mais rápida, então não vai ser um slump. Agora, tudo vai depender dessa próxima evolução. As próximas 2 ou 3 semanas eu acho que são muito chave para a gente ver o que vai acontecer. Tendo dito isso, acho que as perspectivas de longo prazo do Brasil, elas são positivas. Eu não vou entrar em discussão política aqui, eu acho que a gente tem que ser brasileiro e olhar o Brasil como um todo, e eu falo que pouca gente está olhando o Brasil. Eu vou olhar o Brasil, que é um país que está com mais responsabilidade nos gastos públicos, ou seja, que a gente está tentando gastar a mesma coisa que a gente arrecada. É um país que está se estruturando, assim, a reforma da Previdência foi uma
vitória bastante grande para a nossa sociedade. Por quê? Porque ela alivia o Estado, e aliviando o Estado permite que as empresas continuem a fazer os investimentos necessários sem ter ônus de imposto, que é algo que a gente tem que buscar. É um país também que tem uma distribuição e uma desigualdade social que precisa ser encarada. A gente tem o nosso Instituto de Hidrovias, essa visão de você melhorar a população pela educação, a gente acredita nisso também. Então, tem várias oportunidades nessa linha. Em suma, a gente acredita, e eu acredito que o Brasil tem um caminho muito positivo pela frente, onde o investimento em infraestrutura vai ser maior, investimento em bens de consumo, ou seja, uma população que vai consumir mais. E o Brasil tem vantagens comparativas globais que são inequívocas. Eu queria deixar para falar do agronegócio, por último, porque é um negócio que é super interessante, que foi uma da indústria que o Brasil resolveu não proteger há mais de 30 anos atrás. A gente resolveu competir de igual para igual no mundo inteiro. E essas decisões de você competir de igual para igual, ver de onde você vem, qual é o teu expertise, e você ser hoje o grande provedor de proteína, o grande provedor de grãos do mundo, efetivamente veio através de tecnologia. O Brasil é um dos países que mais paga royalty no mundo. Então, ou seja, pirataria não é uma coisa legal. Ou seja, quando você paga royalty, você tem investimento. Quando você tem investimento, você volta isso para a economia. O Brasil é um país que é muito pujante nisso. Nosso mercado de cana-de-açúcar e nosso consumo de etanol é algo que é ímpar no mundo inteiro. A gente ainda tem um processo de álcool e açúcar. Então, essa indústria é uma indústria muito forte. A segunda indústria são as indústrias de minerais, que hoje a gente tem produções minerais no Brasil muito fortes e produções minerais muito produtivas e com práticas ambientais ainda bastante evoluídas. O Brasil é um dos países que tem melhor legislação ambiental do mundo, onde você tem processos, e nenhuma pessoa que sente numa cadeira no Brasil hoje consegue mudar isso. Por mais que se fale, você tem um emaranhado de necessidade de licença prévia, licença de instalação, todo um processo entre esses processos de licença que nos ajudam a dar longevidade para esses tipos de tarefas. Então, o resumo disso tudo é o seguinte: eu acredito que tenha muitas oportunidades ainda de investimento de longo prazo. A gente vai receber capital externo para investimentos de longo prazo. A gente tem segmentos como agronegócio, mineração, celulose, que são segmentos muito fortes para o longo prazo. E a gente enxerga também obras de infraestrutura transformacionais no Brasil, dado esse programa aí de trazer capital privado para a infraestrutura. Perfeito. Denis, eu vou fazer mais uma... Desculpa, você quer falar? Eu vou até perguntar para o Bruno, né, porque ele tem conversado com muitos investidores internacionais, tem muitos contatos pelo mundo afora, como é que ele vê essa mudança da logística global, né, essa relação China-Estados Unidos, o quanto isso pode facilitar, né, o posicionamento do Brasil nessa agenda global, né, dessa reviravolta logística global. Se ele acredita nisso e como é que ele enxerga isso como oportunidade? Ótima pergunta, Denis. Essa é uma grande oportunidade. Há 4 anos atrás, eu tive no congresso do China Investment Council, que é um investidor institucional chinês fora da China. E lá eles lançaram um projeto chamado One Belt, One Road, que é a mudança dos sistemas logísticos usando a China como um setor, como um centro de produção e um centro de recepção de materiais. Então, eles trabalharam as cadeias logísticas da China para o mundo e do mundo para a China. Eles vêm trabalhando isso de maneira estruturada há bastante tempo. Então, isso não é uma coisa que aconteceu de agora, eles vêm se posicionando dessa forma. Hoje, a China é o grande produtor de coisas básicas do mundo, né? Acho que esse tema da pandemia, o que nos causou foi um desabastecimento, porque a gente estava muito focado no supply chain chinês. Você vai ter uma mudança, na minha visão, de mais localização, ou seja, o mundo vai se fechar um pouco mais para você ter algumas coisas básicas produzidas no mundo. Mas acho que o Brasil aqui ele sai vencedor, porque hoje o nosso grande competidor em commodities é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande exportador de commodities e importador de bens trabalhados, uma coisa e ele exporta também tecnologia, mas ele é o nosso grande competidor. E a China, obviamente, tem trabalhado para ter o Brasil como um dos países mais relevantes nesse segmento. E aí a gente vai falar de petróleo, a gente vai falar de mineração, a gente vai falar de grãos. Então, hoje o Brasil está numa posição privilegiada em ser um grande parceiro comercial da China, e a China,
obviamente, como um grande detentor de capital e detentor de tecnologias, ou seja, muitas tecnologias de telecomunicações, de produção estão sendo desenvolvidas na própria China, e aí a gente pode usufruir desse intercâmbio cultural também. Então, o que eu enxergo é uma mudança, um mundo mais duopolizado, onde o Brasil pode usufruir dos melhores dos dois mundos, que a gente consegue alinhamento cultural com os Estados Unidos e de negócios com a China. Perfeito. E aí, Denis? Respondido? Respondido, Não, eu também acredito nisso. Acho que a gente tem uma possibilidade razoável de atrair investimentos para suprir esse novo footprint da cadeia logística global. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar bastante disso, né? Perfeito. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas daqui a pouco a gente volta para essa questão de logística, de infraestrutura. Mas eu queria saber também, Denis, de você, que faz, enfim, a ZRG faz um trabalho muito olho no olho. Fazia, né, antes da pandemia. E agora o trabalho está sendo muito tela na tela. Então, eu queria saber se você acredita que esse novo normal vai contemplar, de fato, mais home office, ou se a gente vai voltar com o tempo para o velho normal. O que você acha que o que está acontecendo vai trazer de mudança positiva ou não para os tempos que a gente vai ver logo mais, logo ali, né? Que já está tendo uma flexibilização de isolamento. Então, o que você me diz disso? A gente tem, de fato, um novo normal? Ele vai ficar? Eu acho que, assim, time will tell, né? Assim, essas coisas vão acontecer, né? Dependendo da velocidade de cada companhia, etc. Eu acho que existe uma consciência de que home office funciona e entrevistas funcionam, né, à distância. Nós tivemos nesse período pelo menos uns 10 profissionais que já começaram nas companhias sem nunca ter pisado nelas, ou seja, né, coisa que era pouco razoável pensar um ano atrás. A gente tem feito assessments para clientes de maneira online, né, com uma super efetividade bacana. Por outro lado, eu acho que faz muita diferença você ter esse contato que nós, pelo menos na América Latina, estamos acostumados né, o jeito que você aperta a mão, o abraço, né, a situação social, o cafezinho que o Bruno estava falando antes, né? Tem amigos meus que falam o seguinte: olha, eu não consigo mais resolver aqueles pequenos issues com 3 minutos do cafezinho no corredor, porque tudo virou reunião. Ou você agenda uma reunião e acaba virando de meia hora, ou você não tem, né, não consegue resolver essas coisas. Então, a gente está saindo dessa fase de isolamento para aquilo que é o distanciamento social, e daqui para frente a gente vai ter várias interpretações do que é isso, né? Até eu abri o jornal hoje, o Estadão, hoje na primeira capa vocês viram lá que todo mundo na França, já todo mundo sentado, né, nas mesas dos bares, estava todo mundo, acho que doido para sentar num barzinho, né? Pelo menos eu tô, né? Tenho certeza que o Bruno também. A gente está no nosso escritório, fica num lugar fantástico ali no Itaim, em frente a alguns bares bacanas ali. A gente, né, seguido fazia algum happy hour, encontrava com os amigos ou nossos do escritório também. A gente tem feito happy hours virtuais muito divertidos, né, nas RG, e acho que tem para manter a turma aquecida. Mas esse contato e esse olho no olho, etc., acho que não a gente volta rápido, a gente esquece rápido essas restrições todas. E, né, eu tive uma reunião, tive que ir para uma reunião, as pessoas chegaram todas de máscara, daqui a pouco estavam numa sala de reunião, daqui a pouco já tirou a máscara. Eu sei que no final já estavam todos se abraçando e dando tchau e tudo. Então, assim, rapidamente a gente esquece, porque a gente tem esse contato, essa vontade de se encontrar com as pessoas e de dividir com elas, né? Uma coisa mais de emoção do que de lógica, na minha opinião, mas enfim. Isso está no nosso sangue, é verdade. E ainda bem, né? Eu fico feliz também que esse contato, esse toque volte logo, né? Porque a gente sente, às vezes, agora a gente está encontrando as pessoas na rua e não sabe muito bem como agir, né? Porque é nosso, é do brasileiro. Perfeito, Denis. Eu até ia perguntar para o Bruno o que é a primeira coisa que ele quer fazer depois que acabar o... Essa tá fácil, a gente discute isso. Eu quero ir no bar, né? Eu já falei, eu quero ir no bar conversar com os amigos. E quero voltar a viajar para as nossas operações, né? Uma coisa que eu gosto muito, quando você trabalha em infraestrutura, tem uma grande vantagem, né? Nada fica em São Paulo.
Então, eu viajo o Brasil inteiro, viajo a região inteira e a gente precisa voltar a viajar e voltar a ir para esses lugares onde a gente precisa de desenvolvimento de infraestrutura. Mas o que eu pessoalmente quero fazer é voltar no bar com os amigos e nos divertir. Eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que a gente recebeu aqui no chat, sobre economistas keynesianos falando sobre instabilidades políticas, e o Brasil não volta em 2 anos. Assim, a grande vantagem é o seguinte, a gente tem um economista-chefe no Pátria, Luiz Fernando Lopes, que é um cara fenomenal, o Denis conhece ele bem também, e ele fala o seguinte, cara, o câmbio serve para envergonhar os economistas, né? Porque a grande verdade é o seguinte, um acerta e 50 erram, porque você tem visões muito diferentes. E economia é expectativa, né? Então, o Brasil é um país que é muito focado em consumo das famílias. E as famílias, obviamente, reduziram o seu consumo por essa pandemia, por também não ter disponibilidade. Lembra, o Brasil é um país informal, por não ter disponibilidade de recurso. As fábricas não pararam, os serviços essenciais não pararam, os hospitais não pararam. Então, os serviços que são administrativos não pararam. Então, tem, obviamente, o comércio em si, o comércio de andar, o comércio que sofreu bastante. E esse comércio a gente vai voltar bastante rápido. A gente vai deixar de ir na padaria? Acho que não vai. Então, o grande tema é com que velocidade isso vai voltar. Eu não acredito que isso retorne em 2 anos, eu não acredito nessa discussão de instabilidade política, porque o Brasil vive instabilidade política há anos já. E você quer ser um investidor internacional e você quer ter um portfólio diversificado, né? Você tem que ter exposição ao Brasil. O Brasil é um dos maiores países de consumo no mundo. Você pega top 3 em vários temas de consumo. E o Denis é um especialista nisso. Ele podia até falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa é a grande relação que você tem para a economia. Porque a base da economia agora, o investimento ele parou, o investimento ele está voltando, mas ele não está voltando porque aconteceu o Covid. Ele está voltando porque a estrutura do Brasil está mudando em ter mais capital privado, capital de longo prazo. Você vê, entraram 80 bilhões de dólares de capital de longo prazo no meio da crise, né? Com o governo disfuncional que a gente tem, com essas estruturas. Por quê? Porque tem coisas no Brasil que são resilientes. Você vê os leilões antes da crise do petróleo, que foi uma crise super grave, que essa aí vai impactar um setor da economia muito grande, mas você teve os leilões de áreas de exploração com empresas internacionais fazendo apostas no Brasil de 30 anos. Você tem postos que já estão sancionados, que vão ter investimento para os próximos 30 anos. Você tem investimentos em rodovias, você tem fundos internacionais comprando companhias aqui. E o que a gente viu de investidores internacionais, efetivamente, para os plays de longo prazo, o Brasil é um país que, com o câmbio está efetivamente overshooted, ou seja, o câmbio de equilíbrio não é esse. Então, toda vez que você tem que botar dinheiro de longo prazo, é muito melhor você colocar dinheiro de longo prazo quando o campo está desse jeito, porque você tem uma grande proteção, né? Então, eu não acredito nisso. Eu acredito no que eu estou colocando, que o Brasil vai voltar, o consumo das famílias vai voltar. Pode ser não tão rápido. O Brasil é um país que tem uma vantagem de se recuperar muito rápido a economia, diferente da Argentina. A Argentina tem um problema econômico estrutural muito sério. Mas eu não acredito nisso, numa discussão de instabilidade econômica, porque o Brasil tem instituições muito fortes. O Brasil tem um sistema judiciário baseado, o Brasil tem um sistema, tem um sistema estruturado de governo, você tem agências regulatórias federais e estaduais muito fortes, onde você permite que o capital privado tenha, você tem as concessões rodoviárias, por exemplo, que a gente entrou, são concessões que já ficaram 30 anos, que passaram da mão de um privado para outro privado, e o governo recebendo dinheiro. Não tem esses históricos no mundo inteiro, aeroportos são privatizados. Então, esse capital de longo prazo está aqui e está para ficar. Essa é um pouco a visão que a gente tem. Perfeito. Aproveitando essa linha de capital de longo prazo e toda a relação, né, que a Pátria tem com Blackstone, né? Como é que a Blackstone vê isso, né? Porque é um grande parceiro, né? Enfim, e aposta também, né? Como é que eles têm visto isso, né? Na tua opinião? Não, olha, a relação a Blackstone ela é sócia da gestora do Pátria, então ela não se mete na gestão da companhia,
tá? Ela tem através do conselho, ela tem as suas intervenções. Agora, a Hidrovias tem a Blackstone como investidor. Então, o que eu posso falar é da conversa que eu tenho com o fundo de Tech Opportunities da Blackstone, que vê a companhia como investidor, como eu tenho outros fundos. Eu tenho o Fundo Soberano de Singapura como investidor, que é a Temasek. Eu tenho a Blackstone como investidor. Eu tenho a Província de Alberta como investidor. Então, eles enxergam o Brasil como um play de longo prazo também. Obviamente, os mercados de private equity são mercados que olham teses mais estruturais, né? E a Blackstone é sócia do Pátria. E o Pátria enxerga o Brasil como um play de longo prazo estrutural. Eu acho que esse é um alinhamento que eles têm também. Bem. Bruno, pegando um gancho do que você falou, mas acho que você já até respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que o ministro Tarcísio tem insistido na manutenção dos leilões. E com seu olhar de investidor, enfim, você acredita que o investidor estrangeiro vai ter mais segurança e interesse, mesmo com essas instabilidades que a gente vive? Eu não estou falando aqui só de política, mas uma instabilidade de modo geral. Acho que você respondeu que sim, mas é isso mesmo? O investidor vai ter mais segurança? Olha, investimento é risco, né? E risco é remunerado. Então, o que o ministro Tarcísio falou e fala, eu acho que a gente tem que ser aqui muito correto com as pessoas. O ministro Tarcísio é um cara, um técnico que está fazendo isso da vida dele os últimos quase 25 anos, um cara que entende profundamente a infraestrutura brasileira como técnico, entende, e a frase dele foi assim: eu quero manter os leilões porque eu sei que o risco vai aumentar, então eu estou avaliando aumentar a taxa de retorno dos investimentos. Então, o ponto é o seguinte: você vai investir numa rodovia na Inglaterra a 2% de taxa de retorno, você não vai investir no Brasil a 2%, certo? Então, você vai ajustar isso pela taxa de retorno. E é aí que os investidores se sentem confortáveis, porque eles têm que se confortáveis, porque aquele contrato que ele está assinando hoje vai ficar lá por 30 anos. O Brasil tem um histórico de fazer isso. O Brasil tem um histórico de respeitar contrato, o Brasil tem um histórico de fazer isso, e ele tem falado isso abertamente. Na semana passada, ele fez a renovação da Malha Paulista da Rumo, que é uma ferrovia grande, com a visão de trazer mais investimentos. Então, a gente não enxerga um tema estrutural, institucional de o Brasil não é um país que respeita regras, de jeito nenhum. A gente é uma democracia, eu acho que jovem, que, cara, erra e acerta, e democracia é isso. Acho que daqui a cada 4 anos tem chance de errar de novo. Vamos lá. Ótimo, ótimo. As pessoas já estão começando a perguntar, mas enfim, a gente já está quase chegando ao final, passa muito rápido, né? Quando o bate-papo é bom, boa. Mas eu queria que as pessoas começassem aí pelo chat a perguntar. Enfim, a gente vai selecionar algumas aqui, obviamente não vai dar para fazer tudo, mas a gente já tem uma pergunta do Thiago Ferreira. Eu acho que você consegue ver a pergunta aí, Bruno. Mas ele fala o seguinte, gente, para dividir com todo mundo. Como que você enxerga a proposta do Ministério da Infraestrutura em aumentar a relevância do modal ferroviário na matriz de cargas do Brasil? Né? E ele fala que temos neste um fato determinante para não termos a soja mais barata na porta da fazenda, mas sim a possibilidade de termos a soja mais barata na China, não? E aí ele parabeniza pelos assuntos e pelos palestrantes. Não, ótima pergunta. Assim, logística de commodities é um negócio que é extremamente simples. O preço na China é o preço na China. Tá? O chinês vai pagar X para a soja que chegar lá, de onde ela vier. E ele vai ter um frete que vai chegar no porto brasileiro. Então, a soja no porto brasileiro vai custar o que ela custa na China menos o frete. E o que ela vai custar dentro da fazenda é o preço na China menos o frete para chegar no porto. Então, é tão simples quanto isso. E o Brasil é um país que tem 65% do seu modal de transporte em rodovia, tá? Tem perto de 20% em ferrovia e tem 5% em hidrovia. Tá? 4%, 5% em hidrovia, quando você olha o modal como um todo. E esses 20% tem muita coisa, obviamente, de minério de ferro. Tudo que você translada do rodoviário para o ferroviário ou para o hidroviário, você tem reduções de 5 vezes a 10 vezes de custo e emissões de meio ambiente. Então, a estratégia do Ministério da Infraestrutura e a estratégia de Brasil, estratégia institucional de Brasil, esquece governo, tá?
a estratégia do Brasil de longo prazo tem que ser melhorar a matriz de transporte. A gente vai continuar um país rodoviário, porque é um país bastante extenso, que tem muitas peculiaridades, mas a gente tem que criar os grandes corredores logísticos, principalmente para cargas de baixo valor agregado por peso, em ferrovias e hidrovias. E é isso que o Brasil tem feito. Então, o projeto da Ferrogrão é um projeto que vem aliar com a hidrovia e você vai ter hoje o preço do frete mais barato no Mato Grosso, que você tem um frete que vai ser similar ao preço que você tem no Mississippi. Agora, o Brasil que ele ganha mesmo na capacidade do nosso produtor de ser muito eficaz e ter a soja produzida pelo valor mais barato do mundo. E que significa que ele fica com essa rentabilidade, que o preço na China é dado. O preço no porto é dado. Se ele conseguir um preço menor, ele fica com a soja valendo mais na fazenda dele e vai ganhar mais dinheiro. Então, efetivamente, você ter uma matriz de transporte mais eficaz, ao invés de ter uma soja mais barata na China, você tem mais dinheiro no bolso do produtor rural brasileiro, você tem mais dinheiro no bolso dos sistemas produtivos de logística do Brasil. Que isso, com o Brasil como um todo, você vai ter crescimento econômico nessas regiões. Por isso que a região do Mato Grosso é uma região de menor desigualdade social, uma região onde tem mais pessoas estudando, é uma região onde a renda per capita é maior, porque você tem mais riqueza gerada naquele segmento. Denis, acho que tocando ali, a Mariana vai separando ali. Eu queria perguntar, né, aproveitando essa visão de futuro, você acha que tem alguma coisa no perfil que os executivos, né, que o Pátria vai buscar nos executivos para liderar essas operações, né? Ou seja, o que você acha que olhando como fundo, né, as suas investidas, até para o benefício da nossa audiência, o que são as 3 coisas que você busca num executivo quando você vai contratar, né, para esse novo Brasil que a gente vai viver aí? Olha, Denis, eu acho que a gente tem feito isso como Pátria há bastante tempo e o nosso perfil das pessoas é um perfil muito claro. Eu acho que tem 2 características que eu posso falar para vocês muito clássica. A primeira é empreendedorismo, né? O Pátria quer executivos que, mesmo em setores de infraestrutura, tenham visão empreendedora e visão de dono, porque o mundo é um mundo que está cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, e você vai ter que ficar mudando a forma com que você age nas suas operações, mesmo tendo contratos de longo prazo, você tem que ser muito focado no teu cliente. E ética, que é a segunda coisa que é super importante. A gente chama de empreendedorismo com ética, empreender com ética no Brasil é o Pátria, a gente faz isso há 30 anos. Então, você tem um histórico ilibado, você fazer o certo. E assim, a gente sempre brinca, o Denis é meu amigo há bastante tempo, a gente fala, cara, não tem jeito certo de fazer coisa errada. Então, a gente ficou de fora de mercados regulados no Brasil durante muito tempo, porque a gente via que não tinha como jogar nesse mercado regulado de concessão. Hoje a gente tem como jogar porque as coisas são muito mais sérias. E o Brasil, acho que evoluiu muito em relação à institucionalização desse tipo de coisa. E os executivos têm que operar basicamente nessas 2 coisas. E o terceiro é uma capacidade de aprendizado muito grande, né? Um cara que não esteja nunca satisfeito com o que ele aprendeu e sempre busque o para frente. A gente, assim, eu tenho uma característica pessoal minha que eu vou uma vez por ano, uma semana, para uma das escolas de negócios mais renomadas do mundo. Eu entro numa imersão lá. O Denis já participou comigo de eventos como esse, da gente conseguir falar o que está acontecendo no mundo e conseguir sair do nosso mundinho e ver. E a gente sempre sai de lá com 3 coisas. Quais são as 3 coisas que quando eu voltar, eu vou implementar? Porque essa capacidade de aprendizado ela tem que vir com a capacidade de implementação. Então, esse cenário é o cenário, acho que os executivos deveriam buscar. Eu vi, tem uma outra coisa que eu sei que vocês fazem muito na Hidrovias, eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que a gente tem visto muitos clientes buscando, ou seja, como é que a gente traz de volta, eventualmente, alguns empreendedores que foram para o mundo das startups e a gente consegue atrair de volta, porque agora vocês têm capital para oferecer e atratividade, né? Projetos robustos para fazer com que essas pessoas voltem, com uma cabeça digital e inovação, né? O quanto que eu conheço da Hidrovias, que vocês estão sempre pensando o que vocês podem inovar, né? Ou seja, lá né? Como é que você faz um barco diferente, como é que você transporta diferente, como é que você, né? Como é que você inova num segmento que é um segmento menos sexy do que digital, né? E outros por aí, né? Como é que você enxerga essa característica hoje em dia?
Não, então, isso é a capacidade de aprender, né? Que eu estou falando, e aí eu vou dar o que a gente está fazendo na Hidrovias. A gente é a empresa, vai ser a primeira empresa do mundo em transporte hidroviário que lançou um projeto do barco híbrido para navegação interior. Então, a gente tem um projeto, a gente tem uma meta interna de em 10 anos a gente não queimar mais fossil fuel, né? Só que isso você não consegue fazer do dia para a noite. Você tem que ter essas metas muito agressivas. A gente deve ter aí um primeiro protótipo de um barco elétrico barra híbrido dentro de 18 meses. A gente tem um escritório de arquitetura naval canadense que, junto com a gente, nossa expertise operacional, trouxe para dentro do Brasil esse tipo de prática. Porque a gente tem que estar pensando sempre como ser mais produtivo, sempre ser melhor. Não é um segmento sexy de transportar de coisas de A para B, mas você tem muita coisa para fazer. Hoje é uma empresa completamente automatizada. A gente não tem um pedaço de papel, como eu estava dizendo para vocês. Por que a gente conseguiu fazer home office do dia para a noite? Porque tudo circula via sistema, tudo é feito via sistema, a comunicação é feita via sistema, a gestão da companhia sempre é feita via sistema. Hoje a gente tem todas as comunicações são feitas através do Workplace para todos os nossos colaboradores. Então a gente tem uma ferramenta de colaboração de cultura que está colocada lá. A gente faz vários eventos por esse tipo de prática. E essa inovação é constante. E a gente tem que botar esse mindset tanto na gestão quanto na operação específica. Um dos exemplos que a gente tem é quando você recebe um caminhão no nosso porto lá do norte, você não tem um pedaço de papel. Você vai circular esse caminhão todo através de RFID, aquela brincadeira de Internet of Things, né? Para que serve isso? Para você monitorar o caminhão dentro do seu terminal portuário, para você minimizar o tempo do caminhão dentro do terminal portuário. Então, hoje, o nosso caminhão fica 6 minutos dentro do terminal portuário. 6 minutos. A gente consegue receber 500 caminhões por dia. Coisas, quando você olhava Santos, lembra? Você tinha aquelas filas que chegavam até São Paulo, de 48 horas, 24 horas. Isso se traduz em redução de frete, porque o caminhoneiro que fazia 6 viagens faz 8 agora. Então, esse tipo de prática, apesar de ser numa indústria muito tradicional, você consegue ver benefícios de produtividade econômicos muito grandes. Você vê o nível de tecnologia que o pessoal está usando dentro de fazenda também. Tem coisa mais antiga que fazenda? O nível de tecnologia que você tem de drone, de semente. Então, essa prática de você ter os empreendedores voltando para as empresas e buscando esse aprendizado, ela vai ser chave para todos os segmentos. E eu estou dando um exemplo do segmento mais antigo do mundo, que é transportar coisa de A para B. Né? O pessoal usava a mochila e foi evoluindo. Bacana. Deixa eu aproveitar, a gente está chegando quase no final. Não sei se a Mari quer fazer alguma pergunta do pessoal lá, mas eu tenho dito que a gente não pode sair, né? E você já me ouviu falando disso também, né? A gente não pode sair dessa crise, né? E isolamento sem ter algum aprendizado nesse período, né? Então, conta pra gente o que você aprendeu, né? O que você está levando disso, né, para frente, né? Fora a banda de tranqueira que você comprou lá no Mercado Livre, que chega coisa todo dia lá na casa, né? O que você comprou por último lá? Um surdo? O que é que você comprou por último? Não, então, isso é uma coisa interessante, né? O problema de fazer essas coisas com a amiga, ele conta todos os nossos segredos, né? Pois Então, é, pois é. não dá a gente falar sobre isso. Entendeu? Ele conta todos os nossos segredos. Mas, assim, a primeira coisa que eu aprendi é que eu não sou o dono da minha casa, né? Porque, poxa, a Cláudia está lá com as crianças e eu cheguei lá achando que eu era o dono da minha casa. Demorei uns 15 dias para aprender que eu tenho que ficar no meu cantinho quietinho, porque a casa dela, ela que organiza a casa, ela que faz a casa do jeito que ela tem que fazer. Entendeu? E ela faz bem isso há bastante tempo, então eu acabei plugando nesse negócio. A segunda coisa que eu aprendi é, assim, que eu sou você começa a conviver na casa e algumas coisas que você não convive começam a te incomodar. Então, a gente começa a comprar um monte de coisa. Então, a última coisa que eu comprei, e aí eu adoro música, né? Então, tá falando do surdo porque eu comprei. Meus filhos tocam tal, eu acabei comprando um surdo de samba na casa, que foi a primeira vez em 10 anos que eu moro num condomínio Alphaville que me ligaram pedindo para baixar o som. Mas porque essa convivência, a gente está começando a conviver e ter as coisas interessantes. E, obviamente, eu tenho todos os apetrechos de cozinha. O Mercado Livre, todo dia chega com apetrecho de cozinha diferente para mim, que eu estou fazendo um negócio, está faltando isso. Eu já aprendi no Mercado Livre para comprar e fazendo isso junto com os meus filhos, assim, ensinando meus filhos a cozinhar, que é uma prática que eu gosto muito. Agora, o que a gente aprendia, assim, eu uso uma frase que em inglês é "You don't take anything for granted", cara. Eu não tenho nada na minha vida hoje que eu diga que isso aqui vai perdurar o resto da vida. A gente está vivendo num momento agora que a gente tem que
todo abraço que a gente puder dar, a gente dê os abraços. Toda ligação que você puder dar para as pessoas, dê as ligações. Todo relacionamento pessoal que você possa ter, tenha. Porque do dia para a noite isso pode ser tirado de você de um jeito. E, assim, eu fico falando com os meus colegas ali do dia, assim, que falta que faz a gente circular pelo escritório, tomar um cafezinho, abraçar alguém, fazer uma piada, né? E a gente, às vezes, fica tão imbuído do nosso mundinho que a gente esquece que as interações pessoais é o que fez o ser humano ser o que é, né? Nós somos um ser social, um ser comunitário. Então, é não levar isso, achar que a gente é só trabalho. A gente é um ser um pouco mais holístico e aproveitar essas oportunidades de lidar com as pessoas. Perfeito. Bruno, eu acho que agora é sua vez de pedir para o Denis contar alguma coisa. Revela um segredo dele aí para a gente também. Pode ser, Então, Denis? Então, assim, o Denis a gente se conhece há bastante tempo e ele é um cara que tem práticas meio diferentes, alguma coisa. Então, não sei se todos vocês sabem, mas ele é um exímio dançarino de bailarino clássico, né? Que basicamente ele faz a gente passar vergonha no dance floor, né? Mas a gente passou nesse período aqui da pandemia, o Denis estava mudando de casa e a gente tem um grupo de amigos um pouco mais próximos que a gente foi decorando a casa do Denis com o tempo e hoje a gente não chegou ainda a jogar, mas a gente vai jogar, a gente tem uma mesa de sinuca que é a mesa de jantar dele e onde a gente se junta aí todo mundo para estar perto, né? Assim, ó, olha lá, viu? Ele já está mostrando a mesa de sinuca. Mas o interessante foi ele efetivamente fazer essa transição de um apartamento para outro no meio dessa pandemia, com obra, com tudo, com as meninas. E eu sei que assim, é um dos pais que eu mais admiro, a relação que ele tem com as filhas dele. É uma relação com a Carol e a Gabi, são pessoas super fenomenais, assim. É um cara, assim, meu amigo pessoal de muito tempo. E assim, eu vejo ele como um senhor pai, super presente, mas com um bailarino clássico, né? Deve ser fácil conversar mais com as filhas. Essa é uma faceta engraçada da vida, né? Que eu gosto muito de dançar e a gente, né, sai para dançar. Enfim, tive uma parte da minha vida lá atrás, né, dos 16 aos 20, que eu de fato dancei, né? Fiz vários tipos de dança no Sul, desde as danças gaúchas até as mais clássicas. Então, essa é de fato um segredinho que os amigos sabem. Mas eu vivi nesse período, né, assim, e curti muito desse período e essa história do Bruno também de gostar de cozinhar, eu também adoro e tenho cozinhado aqui para as minhas filhas e esse horário, né, é um horário que a gente se junta, conversa, bate papo e tenho que aproveitar, né? Acho que tudo que o Bruno falou, né, se resume a aproveitar porque as coisas são finitas, né? Elas têm 14, 16 anos, daqui a pouco elas vão para a faculdade, aqui, lá fora, não sei, e vão para o mundo. Então, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades porque elas são finitas e toda interação ela tem que ser meaningful, né? Tem que ter um significado, a gente tem que sair dela como essa conversa aqui que a gente conversou, aprendeu com o Bruno e sempre um prazer conversar com ele, desde os assuntos do bar aos assuntos mais sérios, porque a gente consegue navegar entre os dois mundos de maneira muito fácil e tranquila na nossa relação. Obrigado por ter dedicado um tempinho para a gente aí. Não, obrigado, Denis. Obrigado, Mariana. Sempre um prazer. A conversa sempre alegre. Contem com a gente se precisar. Nossa, super obrigada a vocês. Eu quero dizer que a gente ainda tem algumas perguntas, eu vou depois mandar para você, Bruno. Enfim, as pessoas foram fazendo, a gente não vai conseguir responder porque vai extrapolar o nosso tempo, mas eu queria que vocês deixassem para a gente encerrar uma mensagem rápida, positiva, claro, para quem está nos assistindo até o momento, enfim, quem ficou com a gente do início dessa conversa até o final, e uma mensagem que sirva para as nossas vidas também. Bruno, começa, depois você, Denis, e aí a gente encerra. Primeiro, assim, eu acredito no Brasil, eu acredito que a gente está fazendo certo, eu acredito que a gente tem uma visão de longo prazo, a gente tem que deixar um país melhor para os nossos filhos que a gente recebeu, e eu trabalho todo dia para isso. Trabalho. A brincadeira que eu faço, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu dou. Então, acho que a dica que eu deixo é trabalhem. Agora, não esqueça suas relações pessoais, não esqueça das relações com as pessoas que você trabalha. Eu vou deixar uma última frase aqui sobre liderança. A gente teve uma conversa essa semana com a Frances Fry, que é uma professora de Harvard super interessante, e ela tem uma frase que ela deixou para mim e assim, não é a respeito de você, ou seja, não trata as pessoas do jeito que você quer ser tratado.
Trate as pessoas do jeito que elas querem ser tratadas, porque elas não são você. Então, esse eu acho que é o quê da liderança, e eu deixo isso como a última mensagem para vocês. Perfeito. Denis, com você. Também adorei essa frase dela, anotei aqui no meu caderno, aqui ainda sou do tempo do que tem caderno por perto, né, para essas coisas. Mas eu estou com o Bruno também, eu sou um otimista realista, não sou naíve com relação às dificuldades que a gente vai enfrentar, mas eu sou um otimista com o Brasil e em alguns momentos a gente precisa, né, eu acho que um trabalho para todos nós e a gente saber quando o ruído está atrapalhando a nossa confiança no futuro e o nosso otimismo. Tem muito ruído acontecendo por aí, acho que tem muita discussão né, partidária e que eu acho que essas coisas não te ajudam em nada. Né? Estamos fora da nossa área de influência muitas vezes e isso faz com que a gente fique meio desanimado, né, ao pegar o jornal e ver algumas coisas. Então eu digo assim, olha, baixa o ruído e foca naquilo que você tem que fazer para entregar bem feito. Eu sempre acreditei que o sucesso das pessoas, ela está baseada em fazer alguma coisa bem feita. Se você faz bem feito, alguém vai querer te pagar por isso. Então, foi assim que eu construí minha carreira. Não planejei ela toda do jeito que ela foi, mas ela foi acontecendo e tudo que eu fiz, né, eu acho que eu procurei fazer da melhor forma possível para que as pessoas valorizassem e quisessem estar próximas e a gente contribuir nessa agenda corporativa dos nossos clientes. Então, super obrigado. Obrigado, Bruno, de novo. Mari, pelo bate-papo. Depois Maravilha. eu acho, né? A gente gravou isso aqui, a gente vai soltar depois umas pílulas aí para quem não assistiu poder dar uma revisitada nesse assunto aí, tá bom? Maravilha. Obrigada, Bruno. Obrigada, Denis. Foi ótimo. Como eu disse, acho que foi uma conversa de muito aprendizado, enfim, para todo mundo, em vários setores das nossas vidas também, tanto vidas profissionais quanto pessoais. Então, super obrigada, de verdade. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigada para quem ficou com a gente. Tchau, tchau.